Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 732 e minguando até 558 dias, 16 de dezembro de 2025. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixa de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 732 com o título A Casa é Sua, parte 58, e com este novo subtítulo, né, Não se sabe ao certo, né, vamos falar sobre o tempo real da profecia para que nós compreendamos o que tiver acontecido naquele tempo com mais precisão, com mais delicadeza, com mais forma para que nós possamos entender dessa formação que é grandiosa que Deus formou o Cristo para a unificação, para que todos vá em juízo, para que todos entram em juízo, ok? Eu fiz a abertura deste título, não se sabe ao certo, né? Eu vou fixar ele em todos os subtítulos, todo o subtítulo eu vou deixar ele fixo na descrição do vídeo, para que vocês possam estar trabalhando as suas consciências com essa abertura. Ela é muito delicada, muito pessoal, é quase uma realidade da ideologia, para vocês fazerem uma análise sobre o que é correto, o que não é, se compensa, se não compensa, né? Faz uma análise sobre uma coisa e outro. Às vezes você olha para o lado aí, você, né, inveja a pessoa, você entenda que isso não vai valer a pena, não compensa isso. Foque na sua vida e a sua família vai ficar mais feliz quando você é uma pessoa mais grata a Deus, quando você é uma pessoa mais né, que dá seu fruto bom. A sua família vai agradecer, os seus colegas vão agradecer, a sua empresa vai agradecer, o seu país vai agradecer, né? A sua faculdade vai agradecer, tudo que estiver à sua volta vai agradecer. Todo mundo vai ficar na fila para relacionar você, dizendo: Nossa, que pessoa interessante, legal, eu quero ficar perto dela. Seja essa pessoa produtiva, isso é interessante, certo? Não existe limite para as pessoas que entendam dessas grandiosidades que é o reino de Deus, que é a formação de Deus. Não existe limite. Vocês vai ficar muito servido de amigos sinceros, desde que você seja esta pessoa sincera. Você vai ficar cheio de amigos felizes, desde que você seja essa pessoa feliz. Você vai chegar, tudo que os seus amigos são é um reflexo daquilo que você é com eles. Pode acreditar nisso, certo? Antes que eu fizesse este blog, o outro blog atrás, eu estava dito sobre um blog que tudo que você é, tudo que os seus, o corpo, que você estiver relacionando apenas um reflexo seu. Relaciona tudo. Este blog diário é sempre uma evolução, tudo muito interessante para que você está fazendo o processo da conscientização evoluída, para que isso possa ser produtivo em vossas consciências, ok? Faça esse trabalho de conscientização, é muito interessante vocês se permitirem para estes blogs diários, para que você possa ter ciência em tudo que está sendo dito, ok? Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecede a esse, um blog que antecipe a esse. Eu também deixo a abertura deste título, A Casa é Sua. Deixe uma referência desse título, tudo na descrição, para que vocês possam estar acompanhando com bastante
delicadeza, com bastante dedicação, dedicando esse tempo precioso que vocês têm, vocês vão ficar muito grato a Deus, desde quando você dá esse seu tempo para que você possa estar compreendendo este blog diário. Em seguida, eu deixo a abertura deste subtítulo em específico, não se sabe ao certo, vou deixar a abertura, ficou muitíssimo interessante. Eu não fiz uma adição, não revi, eu vou ver no dia também, junto com vocês. Então, no dia que for aberto esse blog diário, né, vai ser no dia, né, vai ser no dia 15, que essa abertura vai ser no dia 15. Então eu vou ver também nesse dia, eu não edito vídeo, se sair bom ou ruim, eu não fico editando, eu só faço alguma edição básica, eu não faço corte no vídeo, aliás, eu não faço corte no vídeo, eu deixo do jeito que está. Se tiver alguma coisa errada ou alguma coisa, vou deixar do jeito que está, porque isso é muito interessante para que vocês entendam tudo o que está sendo dito, a evolução do blog diário, muito interessante. E por fim, eu coloco a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Muito interessante vocês relacionar tudo isso em vossas consciências, com respeito, com carinho e com dedicação, certo? Não faça pouco caso de nada disso que está, né, sendo apresentado dentro deste blog diário, para que você não fique desmerecido diante de Deus e da mesma forma, ok? Faça isso e faça por você. Então, vamos fazer a expressão livre deste blog diário, né? Este blog diário, né, com o subtítulo Não se sabe ao certo, ou parte 2. Vamos então entrar nesse blog diário, fazer a leitura e fazer a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é uma mediação sobre a formação de Deus e aquilo que já tenha dentro da sociedade, ok? Hoje é possível que nessa formação nós já está entendendo as nossas realidades, entendendo aquilo que nós somos, um fruto, a nossa cabeça são um fruto da nossa realidade, nós manifesta isso no reflexo para as pessoas, aquilo que nós somos. Às vezes, se a pessoa do seu lado for uma pessoa pura, limpa, ela vai entender que você está relacionando ela a uma pessoa negada. Só a pessoa que tem purificação, que é limpo, conhece o reino de Deus, vai saber entender. A outras pessoas não, você vai continuar manipulando e você vai acreditar que você está certo. Manipulando, você manipula e permite ser manipulado. Mas a pessoa que está do seu lado é pura, ela vai conseguir enxergar, falar, oh, que movimento ruim, né, irmão? Maravilha, né? Assim você não vai produzir nada, vai ficar na miséria, vai ficar mendigando as coisas dentro da sociedade, que nem você tá, só chorando. Não estou falando que é dinheiro, não é nada disso, não. Às vezes tem pessoas que têm dinheiro e continuam pobre, continua sem sabedoria, continua ignorando as pessoas, continua brigando com as pessoas por uma coisa e outra. Não é isso, não é o dinheiro. Todos, quando se trata de recurso financeiro, todos nós passamos por um momento delicado para que a gente possa sobreviver, para que a gente possa amadurecer. Mas se você estiver, de uma certa forma, né, entendendo os propósitos, logo vocês vão entender que tudo também faz uma conectividade, tudo isso manifesta, certo? De uma coisa e outra, certo? As pessoas que são ricas, elas manifestam não só as suas condições financeiras, mas também manifestam também a sua a sua sabedoria, a sua grandeza e quanto eles estão conectados com essa grandiosidade que é o poder de Deus. Então, eles vão manifestando isso dentro da sociedade, eles não sentem falta, né? Não existe pessoa justa que fica mendigando a outra pessoa alguma coisa na sociedade. Não existe nenhuma pessoa que seja justo e que fica mendigando aí a outra pessoa. Não existe isso, não. Existe processo delicado, existe relacionamento, né? Quando se tratando de ato missionário, você pode relacionar alguma coisa e outra, certo? Não significa, é um processo, é uma ideia de unificação, é você buscar expressão, é você se relacionar, é você se permitir por uma coisa e outra para você trazer ideia, tudo isso fica muito, mas muito produtivo. Isto é realidade. Então vamos fazer a leitura. Então, não se sabe ao certo se Emanuel se entregou para a imagem e a maldição de Jesus sobre um espírito de criação ou se Jesus matou Emanuel. Para conhecer isto, vamos para uma ideologia. Se Emanuel representa um mentor de corpo habitado,
Este mesmo é a realidade deste corpo. Isto explica que tudo estava na sua vista e no seu controle, e o que desrespeita a este corpo. Isto explica que Jesus pode ou não ser o próprio Emanuel, de forma que, se ele estiver habitado no corpo, ele é Emanuel. Se não, ele é Judas. A Bíblia significativa pode tratar isto como apenas uma mudança de nome, de Abraão para Abrão. Todavia, podemos conhecer que a morte de Emanuel explica um sinal do poder de Deus, sendo específico o Cristo. Eu falei da morte de Jesus? Não, eu falei que a morte de Emanuel, né? Ou seja, olha, todavia podemos conhecer que a morte de Emanuel explica um sinal do poder de Deus, sendo específico o Cristo. Quando se trata de Emanuel e Jesus, não se sabe ao certo a respeito deste fato do tempo real desta profecia. E não sabemos se Emanuel, que se entregou por um espírito de criação para representar a morte do corpo, ou se Jesus matou Emanuel, de fato. E se Jesus não matou, ele foi o mentor das trevas. E se Jesus não matou, ele foi o mentor das trevas. Isto faz ele maldito por todos os corpos de Cristo, considerando a intimidade que Emanuel estivera com Deus, podendo considerar que este mesmo se entregou para um espírito de criação, para a imagem do corpo. Vamos por parte, né? Existe, aqui eu estou tratando de duas mortes, né? O próximo blog vai falar disso, né? Aqui eu dei uma ideia que se Jesus não matou, né? E ele passa a dominar a morte. Quando Emanuel morra, então a cabeça fica uma cabeça trevosa, e se a cabeça fica trevosa, as pessoas não vão mais saber o certo de Emanuel, não vai conhecer a palavra da Bíblia. O que elas vão conhecer? Apenas a sua relatividade com o tempo. Neste tempo que vocês tiverem a relatividade com o tempo, vocês vão pensar muitas coisas sobre a criação de Deus, vai pensar muita coisa sobre a formação de Deus, mas nada disso que vocês pensarem vai ser correto, mesmo porque Jesus, depois que Emanuel fora morto, Jesus se ressuscitou nas trevas, e se ele ressuscitou nas trevas, o que ele fez? Ele diz: me dá a Bíblia aqui, me dá essa Bíblia, vamos transformar ela tudo em significativa. Vamos à caça agora, vamos procurar os nossos inimigos, vamos procurar sombra para todo lado, vamos invadir essa terra de todas as formas, ide por todo mundo, vamos unificar ele para Deus e vamos levar o juízo todo a Deus. Então, essa ideia de você pegar a Bíblia significativa e retraduzi-la já é um domínio das trevas. Então, aí já era Jesus, porque Emanuel já estivera morto, então já viera Jesus. Já viera Jesus, então ele viera pelas cabeças daquilo que as pessoas pensam. Em uma noite trevosa, e todo mundo junto, embolando a língua um do outro, falando isso, aquilo, blá, blá, não, muita coisa. É muita coisa. Vamos parar por aqui, senão a gente vai ficar só criticando e não vai ter resolutividade. Vamos lá. Então, não se sabe ao certo se Emanuel entregou para uma imagem e a maldição de Jesus. Quando eu falo entregou para a imagem e a maldição de Jesus, Emanuel tivera uma cabeça, né? Ele já estava avistando Jesus, aquele fruto ruim da sociedade. Então, ele entrou em crise, com seu corpo em crise, e ele começou a articular aquilo ainda em vida ainda, porque, olha, eu me entrego a ele, né? Eu me entrego a ele e eu unifico a todos. Eu entrego, eu me unifico. Então, ele se entrega e ele se unifica. Pode ir aí.
Se você olhar como é que Emanuel tivera muita intimidade com Deus naquela época, naquele exato momento, no tempo real da profecia, você vê que os dois estavam muito conectados. Era só Emanuel dizer algo e tudo estava determinado pela sua palavra. Porque ele e Deus era um só, ele é um só, ele era um só. Então, é ele dizer e tudo fica determinado. Olha, se afaste de mim, Satanás, vou mandar um vento em você, que você é apenas uma praga e vai embora. Mas não, ele se achegou e se ajuntou, as pessoas se ajuntou e se entregou. Então, Emanuel, o certo é você dizer que Emanuel se entregou e que ele não sofrera nenhuma coisa que fosse contra a sua vontade, certo? A não ser aquela ideia que divide Deus e o homem, divide Deus e o homem. Se você pegar a abertura deste blog, você vai entender que há algo que separa a realização de Deus e a realização do homem. E quando isso entra em conflito, se você começar a entrar em conflito, você não apresente nada, você não manifeste nada, você fica um ingrato, adormecendo o seu corpo. Entenda isso. Então, não se sabe ao certo se Emanuel se entregou para uma imagem e a maldição de Jesus sobre um espírito de criação, ou se Jesus matou Emanuel, ou se Jesus matou Emanuel. Para conhecer isto, vamos para uma ideologia. Se Emanuel representa o mentor do corpo habitado, esse mesmo é a realidade do corpo, né? Ele tem aquela habilidade da realidade, ele tem aquelas pessoas que estão do lado dele, ele tem todo o ambiente ao seu favor. Emanuel tem todo aquele ambiente ao seu favor. Pode olhar aí todos os espíritos de criação de Emanuel, por exemplo, o gagareno, o demônio gagareno, né? A Lázaro, a morte de Lázaro por 3 dias, né? Os porcos, o filho pródigo, né? O menino, o rapaz rico, vários outros espíritos de criação que vêm formando uma estrutura, demonstrando que Manuel ele tem aquele ambiente na sua mão, total domínio sobre aquela cidade, total domínio sobre aquele país, ou quem sabe agora, total domínio sobre o mundo, né? De unificação e da unificação uma realidade. Entenda, os planos é esse, não muda nada, não é nada mais do que isso. Então, este mesmo é a realidade deste corpo. Se ele é a realidade de corpo, ele tem todo o ambiente, ele tem o país na sua mão, ele tem o Estado na sua mão, ele tem tudo na sua mão. Então, ele faz porque ele quer, ele é obediente a Deus, ele faz porque ele é obediente a Deus, ele está se conectado totalmente com Deus, certo? Entenda isso. Isto explica que tudo, só mais um detalhe, né? Para você entender que a realização de Deus é separada do homem, Deus realiza de uma forma e o homem realiza de outra forma. Você lembra que quando Emanuel estava ao sacrifício, à preste ao sacrifício, ele foi para o monte fazer uma oração. Então, nessa oração, ele pediu que ele se ausentasse desta crucificação, né, que ele não tivesse necessidade, mas ele se confiou cegamente em Deus e falou: mas se faça a sua vontade e se permitindo para esse trabalho, para a unificação, demonstrando ali a sua, né, muita coisa, ok? Entenda aí, cada um interpreta da sua forma. Mas isso é importante você entender que naquele tempo Emanuel já estava se separando de Deus, porque ele ia manifestar o pecado das pessoas. E por fim, quando ele vai ao sacrifício, ele totalmente ao sacrifício, ele diz, ele joga um espírito para fora, para um espírito de criação ou para uma realidade de cada corpo que puder entender os seus bons frutos, e ele joga para fora e diz: Pai, nas tuas mãos eu te entrego o meu espírito, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Nesse tempo, aquele espírito que soltou era o frutificação, poderia ser o fruto, é o próprio Espírito de Deus que ia voltar ao comando, ia unificar, que ia governar, que Deus ia governar, mas no meio desses, ia ter reflexo, no meio da unificação, uma bola de língua, e as pessoas iam usar suas cabeças
contra esse reino, contra a formação de Deus, contra o reino de Deus, e Deus ia começar uma batalha contra a humanidade. Aí já era Deus. Emanuel morreu, é Deus, aí já é Deus. Aí vai, cadê o Jesus? Vai depender da capacidade cognitiva de cada corpo em específico. Ele poderia representar o Judas Iscariotes, que representando uma nação corrupta, que entregou todo mundo e se corrompendo todos também da mesma forma, poderia fazer um relacionamento corpo a corpo com Emanuel. Jesus e Emanuel e Jesus do lado de cá representando Judas Iscariotes. Ou então poderia representar né, uma cabeça de cada corpo em específico e que cada um entre na sua realidade. Existem várias possibilidades sobre esse espírito que for entregue na mão de Deus para que nos traz o juiz. Existem várias possibilidades. Não se limita sobre essa ideologia, não se limita, nada aqui está certo para que você não fique limitado. Não fique limitado e pode ser qualquer coisa. Quando tratando dessa imagem daquela grandiosidade da imagem de Deus, Emanuel, pode ser qualquer coisa, pode ser absolutamente qualquer coisa. Não existe limite para você entender dela. Isto explica que tudo que estava na sua vista e no seu Isto explica que tudo que estava na sua vista é, é do seu controle, né? É do seu controle. E que desrespeita ao seu corpo. Isto explica que Jesus pode ou não ser o próprio Emanuel. Pode ou não ser o próprio Emanuel. Em determinada situação, se Jesus estivesse do outro lado antes que Emanuel tivera morto, Jesus é a própria cabeça de Emanuel, né? Ele é a própria glorificação de um corpo comum, ou a própria glorificação com o próprio Deus, né? Diz, tá, coisa. Mas depois que Emanuel fora morto, aí já muda os quadros das coisas. Aí cai na divisão de bens, aí então as pessoas vão ficar se dividindo o reino de Deus, né, com seus corpos, e vai ficar, e no meio deles vai ficar fazendo intriga sobre aquilo que eles pensam da criação de Deus e da formação. Aí vai ficar os atos conscientes, faz a percepção, entenda que eles estão dividindo o reino de Deus, então eles vêm sobre a ideologia mesmo, buscando aquilo que tem na sociedade, fazendo tudo uma coisa só. Então, entendemos isso. Se for do lado de lá, antes da morte, Jesus representa a própria consciência de Emanuel, aonde ele estava frutificando, aonde o fruto era bom, certo? A árvore estava frutificando, estava dando fruto, mas depois que ele vier a morrer, acabou, não tem mais nada, não tem Emanuel, não tem Jesus, cada pessoa vai ter que se responsabilizar por ele. Cadê a imagem? Todas as duas foram destruídas, porque a partir do momento que Emanuel diz: Pai, na tua mão eu te entrego meu espírito, todo juiz vai para Deus. Eu falei que vai para o homem? Não. Falei que vai para um corpo comum? Não, vai para Deus. Todo juiz vai para Deus, todo juiz, tudo que você faz ruim, bom, vai para Deus. Toda coisa que você faz bom, ruim, vai para Deus. Tudo que você faça bom, ruim, vai para Deus. Tudo vai para Deus, tudo vai para Deus. Não tem como vocês escaparem, ok? Entenda isso. De forma que, se ele estiver habitado no corpo, ele é Emanuel, né? Então, se Jesus estiver habitado no corpo, então vamos, deu do início, que é muito interessante aqui. Ó, isto explica que tudo que estava na sua vista é do seu controle, é do seu controle. Tudo que está na sua vista é do seu controle e que represente este corpo, né? Qual corpo? Emanuel. Isto explica que Jesus pode ou não ser o próprio Emanuel. Pode ou não? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Se for, né, de forma que se ele estiver habitado no corpo, ele é o próprio Emanuel. Se ele tiver habitado no corpo e antes da morte, ele é o próprio Emanuel, né? Se não, ele é Judas. Se não, ele é Judas. Se ele não tiver habitado no corpo, se não, ele é Judas. Se Jesus tiver habitado no corpo, ele é o próprio Emanuel. Se não, ele é Judas. A Bíblia significativa pode tratar isto como apenas uma mudança de nome, de Abrão para Abraão. Abrão, Emanuel, e Abraão é Jesus. Abrão,
Abrão para Emanuel e Abraão para Jesus. Abraão, né? Jesus, depois que Emanuel fora morto, Abrão, ele passou a ter, né, essa mentalidade de um juiz de Deus, né, sobre uma coisa e outra. Então começou, pegou a Bíblia, começou a trabalhar a Bíblia, fazer ela significativa e começou a trabalhar a unificação, fazendo uma mediação sobre uma coisa e outra, de forma que Deus estava presente em absolutamente tudo. Absolutamente tudo, 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 tudo. Não há nenhuma vírgula, nenhum centímetro, nada que vocês pensam que Deus não está por dentro, tá. O que que Deus não estaria por dentro? Nos seus frutos, porque o seu fruto, ele vai depender da sua decisão, porque é isso que vai fazer você entrar em juízo. Mas agora toda a criação de Deus e toda a formação de Deus, tudo foi um trabalho de Deus, ele estava presente em absolutamente todos os os trabalhadores, né, sociais, tudo que está se apresentando dentro da sociedade hoje, tudo que estava apresentando lá para a unificação, tudo é uma formação espiritual, tudo era Deus, absolutamente Deus, era Deus. O que que não é de Deus? A sua ignorância, a sua estupidez, aonde que você se faz para ter benefícios só para você. Só você merece as coisas boas. Você faz tudo para as pessoas, mas as pessoas não fazem nada para você. Você é um mendigo, fica mendigando e gerando crise dentro da sociedade e para se fazer melhor ou pior do que os seus irmãos. Então, fica delicado. Então, entenda, existe essas particularidades que os exércitos de Deus são todas consciência de Deus, são todo consciência de Deus. Pode olhar aí dentro da sociedade hoje, música, pessoas que dão palestra, trabalho, tudo que você vê nas mídias sociais é trabalho intenso de Deus. Eu falei meu trabalho? Não, não, não é meu trabalho, não é meu trabalho, é trabalho de Deus. Deus está por todos esses trabalhos. Ele está na mídia social, ele está nos programas, ele está em todos os lugares, tudo aquilo que é unificação, ele está na música, ele está em onde está tudo lugar, tudo é formação. Eu quero todo mundo junto, eu quero todo mundo junto, que eu vou trazer o juízo para vocês. Fica todo mundo junto aí. Todavia, podemos conhecer que a morte de Emanuel explica um sinal do poder de Deus, sendo específico o Cristo. Eu falei a morte de Jesus? Não, eu falei a morte de Emanuel. Jesus já era parte daquela treva, das cabeças, dos corpos, aquelas ideias das pessoas, da inocência, e que hoje ele se transformou em conhecimento, né, para a unificação, tornou tudo espiritualidade. É muito, muito delicado para você entender isso separado, ok? Então, todavia, podemos conhecer a morte de Emanuel, explica um sinal do poder de Deus, sendo específico Cristo. Qual que seria esse sinal? A imagem do homem. Todos nós temos uma imagem, todos nós atraímos, todos nós manifestamos. Com a nossa cabeça nós manifestamos. E o Cristo, ele vai ficar representando a grandiosidade do poder de Deus, uma flexibilidade, e nós também podemos representar por uma imagem do nosso corpo expressivo, ou podemos manifestar, formar o nosso corpo expressivo, para o corpo, imagem para um corpo simples e semelhança para aquilo que nós manifestamos. A semelhança, essa é muito, mas muito delicado, porque Jesus está infiltrado junto com esse que nós chamamos de Cristo, que nós chamamos de imagem do poder de Deus. Ele está infiltrado dentro da sociedade, procurando as pessoas para destruir ela, para matar ela, para fazer com que ela inveje outra pessoa, para achar que ela é maior que o outro, e aquela confusão vai nascendo Jesus aí, das consciências das pessoas, das inocências das pessoas, e elas vai matando, vai roubando, vai matando, vai roubando. É interessante vocês entenderem essa ideia. Quando se trata de Emanuel e Jesus, não se sabe ao certo a respeito deste fato, do tempo real desta profecia, não se sabe, não se sabe, não se sabe.
Manuel é aquilo, Manuel aquele outro, Jesus é aquilo. Não se sabe ao certo, não se sabe, não se sabe ao certo. Coloque isso na sua cabeça. Não se sabe ao certo, não se sabe ao certo. Determine isso, determine isso, determine isso. Manuel pode ser um corpo que está movimentando e com seu ato manifesto ali. Pode ser qualquer um, pode ser qualquer coisa. Não se sabe ao certo, não se sabe ao certo. Jesus, Emanuel, não se sabe ao certo para ele. Determine isso na sua consciência, certo? Emanuel pode representar a minha realidade, pode representar a sua realidade. Jesus pode representar a nossa manifestação, pode representar a sua, pode representar a minha manifestação, porque tudo isso está dentro da sociedade. Tudo está dentro da sociedade, tudo isso está dentro da sociedade. Então Deus vai trabalhando isso, vai trazendo juízo, vai mostrando às pessoas a realidade. Ah, as pessoas estão tudo bem, tranquilo? Então o seu Jesus é bom, o seu Emanuel é bom, o seu Jesus é bom, o seu Emanuel é bom, o seu Jesus é bom. Então vocês fazem parte do reino de Deus. Você está purificado, vocês estão limpos, então vocês é parte do reino de Deus. Aí quem Jesus é Emanuel? Não, eu sou Jesus, sou Emanuel, eu estou limpo, eu faço parte do reino de Deus. Aí já muda a história. Ou seja, não se sabe ao certo, não tem limite para você entender desses dois, não existe limite para você entender desses dois separadamente. Ele pode representar qualquer, aí absolutamente qualquer coisa mesmo. Não há limite para esses dois nomes, não há limite, entende isso? Então, todavia podemos conhecer que a morte de Emanuel explica um sinal do poder de Deus, sendo específico o Cristo. Quando se trata de Emanuel e Jesus, não sabemos ao certo a respeito deste fato, do tempo real desta profecia. Não se sabe ao certo, ok? E não sabemos se foi Emanuel que se entregou por um espírito de criação para representar a morte do corpo, ou se Jesus matou Emanuel. Não se sabe ao certo, não se sabe. De um lado, você vê Emanuel, né, se entregando, do outro lado você vê Judas entregando Emanuel. De um lado você vê Emanuel se entregando, do outro lado você vê Judas se entregando a Emanuel. Um lado você vê Jesus, não se sabe ao certo. Jesus poderia estar habitado em Emanuel naquele tempo. Jesus poderia representar o próprio ambiente de toda a estrutura que Emanuel tivesse criado, tivesse manifestado naquele tempo. Pode, não se sabe ao certo, não se sabe ao certo. Esse relacionamento corpo a corpo, esse encontro que esteve com Emanuel e Judas, ele foi um relacionamento corpo a corpo. Então, nós podemos ver isso na nossa Bíblia significativa, né? Que Emanuel se entregou, ele se entregou, e Jesus entregou Emanuel para a humanidade, certo? E é muito delicado, existe muita outras ideologias, mas vamos ficar nessa ideia mesmo, para não ficar muito complexo, ok? Então, olha, e não se sabe se foi Emanuel que se entregou por um espírito de criação para representar a morte do corpo, ou se Jesus matou Emanuel de fato, se ele entregou Emanuel de fato, se ele matou Emanuel de fato, se não se sabe. E não se sabe ao certo também o que tivera na cabeça de Judas quando ele entregou, né? E não, quando ele entregou Emanuel, né, a ser sacrificado, e também não se sabe ao certo o que tivera na cabeça de Emanuel quando ele se permitiu a essa desgraça. Não se sabe ao certo. Mas, se você quiser fazer uma percepção daquilo que nós vemos hoje, você vai ver que tudo faria parte de uma unificação, manifestação do pecado da humanidade e a unificação deles. Para quê? Para que no fim o juiz de Deus vinha sobre nós. E pronto, acabou. Mas não se sabe ao certo, certo? Não se sabe ao certo, não se sabe ao certo, ok? Coloca isso na sua consciência. Então, e se Jesus não matou, ele foi o mentor das trevas. Isto faz a maldição, faz mal, isso se faz maldito por todos os corpos de Cristo. Eu não acertei nessa expressão, né? Eu queria ter dito o seguinte, né? Não colocar um se, deixa eu ver se eu consigo consertar aqui mesmo. Olha, e se Jesus não matou, não, poderia dizer o seguinte: e se Jesus matou,
e se Jesus matou, né, isso aqui, não tem não. E se Jesus matou, vamos colocar isso, né, isso aqui, é isso aí, não existe se Jesus não matou. Vamos tirar esse não e colocar, ó, e se Jesus matou, ele foi o mentor das trevas. Isto faz ele maldito por todos os corpos de Cristo. Isto faz ele maldito por todos os corpos. Por quê? E se ele matou, ele foi? Porque ele já tinha um plano depois da morte de Emanuel. Ele estava habitado em Emanuel, então tem um outro plano para depois da morte. Então, nós já está vendo o que era, como que ia funcionar isso. Depois da morte é outra coisa. Vamos ressuscitar uma cabeça glorificada para Deus, mas vamos atrás dos inimigos. Vamos fazer guerra, vamos fazer trabalho, vamos fazer ideologia, vamos chamar os soldados, vamos colocar eles, vamos sitiar a cidade deles, vamos por todo lado, vamos buscar, vamos vencer essa guerra. Então foi determinado. Então, depois que ele matasse Emanuel, então nessa causa ele já tinha um outro plano para ele, já tinha um outro plano, né? Sei lá, né? Vai depender muito, mas muito da capacidade cognitiva de cada corpo em específico, de vocês entenderem isso. É muito, mas muito delicado, certo? Então, considerando a intimidade que Emanuel estiver, aqui eu dividi os dois, ó. E se, vamos lá, Deus do início, ó. Vamos voltar lá em cima. E não sabemos se foi Emanuel que se entregou por um espírito de criação, né? E que ele se entregou para formar Jesus, para um plano objetivo, né? Você vê que ele está avistando Emanuel, Emanuel está avistando Jesus, ele está avistando, ele tem um plano para Jesus, né? Então entenda isso, ó. E não sabemos se foi Emanuel que se entregou por um espírito de criação. Esse espírito de criação seria o próprio Jesus, para representar a morte do corpo. Então, o próprio Jesus. Esse espírito de criação que Emanuel estava avistando na sua esquerda era o próprio Jesus. Então, depois aqui, ó, ou se Jesus matou de fato Emanuel. Se Jesus matou de fato, ele já estava lá na esquerda, ele já estava voltando contra Emanuel. Ele já estava na esquerda e já veio entregando Emanuel. Ou seja, ambos avistaram os planos, cada um tinha os seus planos cruzados, totalmente diferente um do outro, certo? Totalmente diferente um do outro, né? Então entenda, ó, ou se Jesus matou Emanuel de fato. E se Jesus matou, ele foi o mentor das trevas. Isto faz ele maldito por todos os corpos de Cristo. Considerando a intimidade que Emanuel estivera com Deus, podemos considerar que este mesmo se entregou para um espírito de criação, né? Para a imagem do corpo, para fazer trabalho de unificação, processo, trabalho, tudo aí bonito demais, muito grande, perfeito, ok? Se inscreva neste canal, vocês podem estar acompanhando esse canal, mais, né, a outra parte desse blog diário, né, amanhã, 19 horas, todos os dias eu posto aqui um blog diário para que vocês possam estar entendendo de tudo que está acontecendo nesse reino espiritual de Deus, nesse trabalho, nessa grandiosidade da espiritualidade, que eu amo muito, muito, muito feliz de estar aqui representando, né, este blog diário e com toda a sua grandeza. A continuação amanhã, né, do próximo dia vai ficar muito interessante. No próximo blog vocês acompanhem o próximo blog. O próximo blog vai ser o blog de 733. Faz o trabalho de conscientização, certo? Não deixe de estar dedicando o seu tempo precioso para estar aprendendo de tudo isso que está sendo dito, muito grandioso. Hoje eu estava olhando os meus passageiros, né, e vejo que todo mundo fica com um fone de ouvido. Eu fico pensando, né, poderia estar ouvindo, né, esse canal, poderia estar ouvindo isso, mas se não tiver, estão perdendo muita coisa. Eles estão perdendo. Eles estão perdendo. É eles que perdem. É eles que perdem. Quando vocês não dediquem, quando vocês não trabalham do trabalho de Deus, quando vocês não dedicam a aprender, são vocês que perdem. São vocês, absolutamente vocês que perdem. Vocês que perdem. Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo, só se estiver muito entendido de tudo que está sendo dito. Se não entendeu, não sinta a necessidade que você faça coisa alguma. Só faça isso mesmo se for do seu, daquilo que é do seu entendimento. Faça só assim. Se inscreva neste canal,
Sinaliza esse vídeo, só se você estiver entendendo. Se você não entendeu, não tem necessidade. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.